Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse é mais um daqueles vídeos que eu vou conversar com vocês, né? Vai ser um dos últimos vídeos do ano, porque vou postar esse vídeo amanhã, hoje é terça, então é o último vídeo do ano, literalmente. E ele vai ser muito importante, porque eu quero guardar essa reflexão, que eu estava tomando banho e comecei a escutar a música Imperfeito. Essa música aqui, ó, que tá passando pra vocês a capa da música. Tava escutando essa música e veio a história dessa música na minha cabeça. Porque, pra quem não sabe, a história dessa música está lá em Lucas 15, a partir do 11 em diante, que é sobre o filho pródigo, né? Então, assim, a história da música está na Bíblia. A música, ela é totalmente bíblica, porque fala do filho pródigo. E eu vou ler esses versículos para vocês e vou ter uma reflexão para vocês nesse final de ano, né? Nesse último dia, o que nós podemos tirar de ensinamento do filho pródigo? Nós somos o filho pródigo? Ou somos o filho que já estava com o pai? Que no caso é o filho certo, certinho, o filho santo, em muitas aspas. Qual desses dois a gente é? Né? A gente está pronto para voltar para o pai? Porque a gente nunca vai estar pronto para voltar para o pai. A pergunta não é nem se está pronto. A pergunta é, eu vou voltar para o pai mesmo sabendo que eu estou falho, que eu estou em pecado, né? Seja ele na fornicação, que é o sexo antes do casamento. Seja ele na mentira, seja ele no adultério, talvez você é amante de alguém, né? Então, assim, é a hora de você voltar para Cristo como você é, mas não permanecer. Se tiver que cortar relações com pessoas, corte. Não é sendo chata, é sendo correta, né? Para seguir a Cristo, não é como as outras reuniões não, igual as outras religiões, né? Cristo, ele nos disse, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então é basicamente isso, é negar a sua carne, é negar o seu eu e seguir a ele. Para seguir a Cristo tem que ter sacrifícios, não é igual o budismo, que é obras, não é igual os muçulmanos, né, o que é o islamismo, que é obras. Depois que Cristo veio, a gente virou cristão, tanto católicos quanto evangélicos em geral, cristãos, eles sabem que para seguir e servir a Cristo tem que negar a si mesmo, tem que tirar suas vontades e colocar a dele. E colocar isso aqui em prática, mesmo que seja difícil você negar algumas amizades, negar alguns atos sexuais que não condiz com a Bíblia, e assim vai. Então, assim, não é sobre obras, tá? Fé sem obras é morta, mas não é somente obras, porque se fosse somente obras, pessoas que estão no centro espírita, no candomblé, também serão salvos. Mas na teoria bíblica, aqui, teoria, livro bíblico, está dizendo que só quem crê em Cristo viverá para sempre, irá para o céu e seguir a sua palavra, obviamente. Não é só crer e falar, eu creio em Cristo, mas eu não faço o que ele disse que é para fazer. Então, tipo assim, independente, se você não faz o que Cristo pediu para você fazer, e está escrito aqui, você não vai para o céu, infelizmente, isso é fato. Eu tô aqui como uma jovem de 25 anos falando isso para outros jovens. Se você fala que crê em Cristo, mas não segue o que está escrito aqui, infelizmente você não segue a Cristo de verdade. Você só acredita que ele existe, mas você não segue a ele de verdade, sabe? Eu sei que ele pregou amor, mas ele também pregou justiça. Ele vai nos quebrar, nos lapidar para fazer a vontade dele, né? Então, que venhamos ter essa ciência. E vamos lá para a história, para mim chegar com a reflexão sobre final de ano, sobre nova pessoa, sobre renovo. Porque início de um ano novo e final de é essa questão do renovo, né? E aqui vocês vão entender por que eu escolhi essa parábola. O que significa, qual que é o renovo nessa parábola, vocês vão entender. Vamos lá. Lucas 15, a partir do 11. Pérola, parábola do filho pródigo. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, no caso, vivendo no pecado. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, quando mandou para os seus campos apacentar os porcos. Que ele foi até um fazendeiro e ele mandou ele cuidar dos porcos. 16. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe havia dado nada. 17. Tornando-se assim, disse, quantos jornaleiros de meu pai
tem abundância de pão. E eu aqui pareço de fome. Os empregados do meu pai têm comidas, né? No caso, assim, o pai dele dava um banquete para os empregados. E eles, tendo um empregado, mas numa terra distante, esse fazendeiro dava ele mínimo, mínimo do mínimo, que ele passava fome e queria comer até as comidas dos porcos, né? A 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Fazei-me como um dos seus jornaleiros. No caso, seriam empregados. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Aqui é o pai, né, abraçando e beijando o filho que voltou. 21. O filho disse: Pai, pequei contra ti e perante o céu, e já não sou digno de chamar de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. O anel, o simbolismo do anel, do compromisso, do amor, né? Do compromisso e do amor, né? Desse pai para esse filho. Nós, casadas, temos o anel com o símbolo do compromisso, do amor entre duas pessoas. E lá não é diferente, né? Aqui, nessa história, não é diferente. O pai deu um anel para o filho, simbolizando o amor e a compaixão que ele tem, né? Pelo filho, teve pelo filho. Deixa eu achar aqui onde que foi. Aí o menino fala, 22. Mas pai, disse aos seus servos: Trazei despesas, melhor vestido, beleza. 23. Trazei o bezerro cevado, um bezerro bom, um bezerro gordo, sem manchas, e matai-o. E comemos e alegramo-nos. No caso, fazer um banquete para o filho que voltou. 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se, ficou com raiva e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele, conversava com ele. Mas respondendo-lhe, disse: Pai, eis que sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste cabrito para alegrar-se-me com meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou a tua fazenda, no caso a herança, com meretrizes, prostitutas, tantas-lhe e matar-lhe-se um bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre esteve comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Gente, essa palavra, ela vem muito de encontro ao tempo que está para vir, né? Que é a virada do ano. Hoje é o último dia de 2025. E você está sendo qual filho? O filho que se indigna, que fica com raiva da igreja porque seres humanos, membros da igreja, te magoaram? Porque, querendo ou não, gente, ser membro de uma igreja não significa que a gente não vai ser machucado, não vai ser, talvez, discordado, né, assim, em algum momento, né? E aqui o filho que se perdeu e voltou. É o tempo da volta. É o tempo da volta. É o tempo do filho pródigo, daquele que se afastou por sei lá qual motivo, não me importa o motivo. É o tempo da volta. É o tempo de você falar assim: Deus, eu estou aqui. Eis-me aqui. Seja o filho pródigo. Retorne. Volta enquanto é tempo. Porque quando o tempo se findar, a besta vai vir, marca da besta, um monte de coisa. Vai ser muito mais complicado você sobreviver sendo perseguido na terra por não aceitar a marca do que você ir agora, enquanto há tempo, enquanto há luz, enquanto o Espírito Santo ainda habita na terra. Porque quando esses maus tempos sobrevier sobre a terra, o Espírito Santo vai se sair da terra. Tanto que no Apocalipse fala que irão procurar a morte, mas não irão encontrar. Quer dizer o quê? Vão tentar se matar, mas não vão conseguir. Porque teve tempo
todos nós estamos, todos cristãos, católicos, não importa, evangélicos, estamos pregando a palavra de Deus para todos da terra. E vocês vão perecer por falta de conhecimento, porque vocês não querem seguir a Cristo, porque não querem negar isso aqui, ó, a carne. Não querem negar isso aqui, ó, as minhas vontades. Eu não quero parar de beber, eu não quero parar de transar, eu não quero parar de beijar na boca. E isso você vai te descendo, você vai te colocando para baixo, literalmente. Por quê? Vamos lá. Para ser salvo, não basta só crer em Deus. Crer em Jesus, que veio à terra e morreu por nós. Não é somente isso. Eu sei que muitos pregadores falam, é somente crer. Não é somente crer. Porque se fosse somente crer, Satanás estava salvo. Satanás estava no céu. Porque ele também crê em Deus. Crê em Cristo. Olha lá em Jó. Ele teve que pedir permissão a Deus para atingir a vida de Jó. Então, assim, vai falar que ele não crê? Ele crê, ele sabe que ele existe. Ele acredita que Jesus existe. Mas aí, ele segue a palavra? Não. Ele quer ser como ele. Mas é impossível ser como um Deus que ninguém criou. Porque ele foi uma criação de Deus, né? Deus é infinito, ninguém criou ele. Ele é. Ele simplesmente é. Então, assim, a gente tem a visão desse ano que vai iniciar, 2026, que aquele que é o filho pródigo, quem está me escutando, que é o filho pródigo, há tempo ainda de voltar. Há tempo ainda de voltar. Ainda há recurso para a sua vida. Ainda há esperança. Anticristo não está aí, a marca da besta ainda não está nem... Assim, tem rumores, né, de alguns chips, algumas coisas, mas ainda não está sendo aquela coisa obrigatória para todos, né? Eu não vou ser salva porque eu sou perfeita. Eu vou ser salva porque eu estou tentando, estou me esforçando para seguir a palavra de Deus. Mesmo às vezes caindo, tropicando. Mas se Jesus voltar amanhã, se eu cair no pecado hoje. Mas se você se arrependeu, falou, Deus, te entrego a minha vida, que ainda há tempo, né, de reconciliar com o Pai. Porque o Pai está à porta. Falta você abrir e segui-lo, né? Negar a sua carne, as suas vontades. E é simples assim. Porque a nossa vontade tem que sobrepor a vontade de Deus. Não é assim que funciona. Então, assim, que a gente venha ser o filho pródigo, que mesmo sabendo que não era digno, que ele falou, Pai, eu não sou digno, pequei contra ti e contra o céu. Me faça como seu empregado, não precisa nem te colocar como filho de novo. Mas o que o pai fez? O perdoou porque viu o coração dele arrependido. E ele voltou, mas ele não continuou sendo o mesmo libertino que ele era lá atrás, não. Ele voltou e se transformou em uma nova pessoa. Um novo ano, uma nova pessoa em Cristo. Entendeu? Você pode ver que depois aqui, na história, ele não fala que ele voltou a se envolver com prostitutas, entendeu? Não fala isso. Ele voltou, mas também se libertou daquele homem que ele era antes. Entende? Siga a Cristo, mas também faça as mesmas coisas que Cristo faz. Tanto quanto o amor, quanto tanto falar a verdade. Mesmo que sendo julgado, apredejado, o que for, não importa. Faça o que está aqui. E o outro filho, vamos falar do outro filho. O filho que já estava com Cristo. Vamos supor, eu já estou com Cristo. Tem uma amiga que está afastada. Realmente tem. Uma amiga que está afastada, mas ela se demonstrou interesse, né? Hanna, tem culto? Tem, qual dia? Vem, pode vir, tal dia. E tal, ela vai um dia, falta 2 meses, vai de novo, mas ela tá tentando. Ela é o filho pródigo, tentando voltar. Eu já estou com o pai. Hora nenhuma eu vou falar assim, pai, por que ela tem um carro? É só um exemplo, tá? E eu não tenho. E eu já tô com você aqui, ó. 3 anos de igreja, 2 anos de ministério e nada. Ele vai virar para mim e falar igual o pai falou aqui. Ele estava morto e ressuscitou. Perdido e voltou. Você sempre esteve comigo. Você já tem a herança maior que é o céu. Porque você me segue, faz a minha vontade. Então você já tem a herança maior que é o céu. Então por que está pensando nessa raiva de eu dar atenção para o perdido que voltou e não dá para você? Qual que é o seu problema com o pecador que se arrependeu e voltou? Porque você um dia foi esse pecador que estava lá no mundo e voltou. E eu te recebi de braços abertos. Terá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende e transforma a sua vida,
Isso aí eu tô acrescentando. Porque se arrepender e não transformar a vida é a mesma coisa de nada. Do que por 99 justos, 99 filhos que viviam com o pai. Então vai ter mais festa no céu por um que estava perdido e voltou, morto e ressuscitou, do que por 99 como eu, justos que estavam no céu. Que já estavam no céu não, que estavam já com o pai, né, no caso. Que ainda não estou no céu. Queria, mas ainda não estou. Então, assim, procurem enquanto ainda podem achar. Porque os fins dos tempos estão chegando e quando de Deus retirar o Espírito Santo da terra, não vai haver alma que não vai clamar por ele e ele não vai poder atender. Porque ele teve o tempo determinado dele na terra. Se você não procurou enquanto ele estava aqui, não adianta mais procurar enquanto ele estiver querendo matar você. Entendeu? Não adianta mais. Não vai adiantar. Porque ele não vai estar aqui na terra mais. Né? Vocês vão ter a segunda chance, né? De se vocês não aceitarem a marca, morrerem por ele, ou talvez conseguirem se esconder aí e eles não te encontrarem para te matar, ótimo. Mas, caso contrário, depois que ele sair da, né, o Espírito Santo subir, sair da terra e começar o governo do anticristo, acabou. Acabou. Ou você morre ou você consegue se esconder muito bem e não receber a marca, obviamente. Marcou, também acabou. Não adianta arrepender depois também não. Porque a segunda chance é essa, de você morrer por ele aqui na terra. Aí você também herdará o reino do céu, porque você não aceitou a marca, aquela coisa toda. Se vocês estão com dúvida, assiste essa novela aqui, ó. Indico muito. Ela tem alguns dramas, né, porque é uma novela, mas ela é bem real ao livro Apocalipse mesmo. É bem interessante. Inclusive, nas cenas que está mais real mesmo, eles vão colocando lá os versículos, os capítulos, vocês podem ir acompanhando na novela. É muito bom, eu assisti a novela e, cara, a segunda chance é aquela que, assim, ou você morre ou você se esconde muito bem escondido. Porque ou é só Jesus mesmo. Que pena que ele não estava na terra, no caso, o Espírito Santo, né, que deixou o nosso Consolador. Mas é isso, gente. Que a gente venha ser o filho pródigo, retornar para a casa do Pai. Independente do como você está, do que aconteceu, a igreja, isso. Não pensa em placa, não pensa em, é catolicismo, evangelho. Não importa, só vá. Vá para a casa do Senhor, sirva ao Senhor, faça boas obras. E também siga a palavra de Deus, porque boas obras sem seguir também é morta. E é isso, gente, que a gente possa refletir nesse último dia do ano. Vamos ser como os filhos pródigos, sempre estar voltando para o Pai. Mesmo eu que estou já na presença do Pai, às vezes tem que voltar para Ele. Literalmente, voltar para Ele. Porque eu estou distraída com outras coisas e não leio a palavra, não busco a Ele de forma concreta, de forma correta. Não estou falando de orar deitada, orar quase dormindo, é orar mesmo, ler a palavra que eu estou fazendo aqui. Esse mês é a primeira vez. Então, assim, para vocês verem que eu não sou perfeita, mas também, né, a gente é ser humano, mas não podemos colocar a nossa carne à frente do espírito, porque a carne sempre vai vencer. A gente dá prioridade para a carne, ela sempre vai vencer. E é isso, gente. Uma reflexãozinha aí. E é isso, um vídeo bem grande, mas é isso, gente. Vamos ser o filho pródigo, o renovo, o filho renovado de Deus, a partir de 2026. Que Deus abençoe vocês.